coisa boa. Hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre adoração, já que é o nosso tema, né? De louvor e adoração aqui nessa manhã. E eu vou estar lendo Evangelho de João, capítulo 4. Esse aqui é o Evangelho de João, que eu fiz a tradução e a paráfrase. Está lá atrás, se você quiser procurar. E é um livreto interessante. Eu fiquei inspirado. Eu fui aluno do Dr. Shedd na Faculdade Batista e fui aluno do Dr. Eugene Peterson, que me deu aula no Canadá, sem brincadeira. Eu fui aluno dele. E eles me inspiraram muito, que os dois... O Dr. Shedd dava aula assim, ele pegava o Novo Testamento grego, não português, grego, onde a língua original em que foi escrito o Novo Testamento. E ele dava aula para a gente lendo em português do grego direto. Quer dizer, não é o meu naipe, não é onde eu estou, mas foi um motivo de grande inspiração. A pessoa que amava a palavra, que buscava o sentido mais profundo das palavras, que tinha esse cuidado com a Escritura. O Eugene era uma pessoa assim, mas também conhecia profundamente tanto o hebraico, quanto o grego, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, e fez aquela paráfrase que chama A Mensagem. Tem aqui, né? Essa tradução foi esse professor que fez. E aí eu fiquei curioso, porque eu falei assim, para a gente ler a Bíblia inteirinha já não é fraco, né? Não é todo mundo que faz. Agora, para traduzir a Bíblia inteira, eu queria saber quanto tempo ele demorou. Ele falou, olha, o Antigo Testamento eu demorei 8 anos. Aí, com o meu coração tupiniquim, eu falei assim, acho que não vai rolar. Porque eu queria fazer, mas eu falei assim, eu não sei. Aí eu falei, e o Novo? O Novo demorou 4 anos. Eu falei, mas quantas horas o senhor dava para essa tradução por dia, né? Ele falou, olha, eu acordava às 8 da manhã, pegava um copão de café assim, uma xicrona, que nos Estados Unidos você não toma cafezinho, é cafezão, né? Pegava uma xicrona dessa, sentava no computador, trabalhava das 8 ao meio-dia. Só fazia isso. Não falava nem um bom dia para minha mulher, não fazia mais nada. Depois do meio-dia, eu era uma pessoa normal, voltava para a igreja, ia atender pessoas, ia preparar meus sermões, ia pregar, ia fazer visita à noite, mas aquelas horas da manhã eram dedicadas à tradução. Eu não tenho esse nível de disciplina, mas eu pelo menos me dispus no coração, falei, eu quero fazer uma tradução do Novo Testamento. É muito menos do que a Bíblia inteira, né? E faltam acho que uns 9 livros. Só que eu deixei os grandões para o fim, né? Evangelho de Lucas, Atos, Apocalipse, está tudo por fazer ainda, né? E já fiz vários pequenininhos. Esse aqui é um deles, o Evangelho de João, porque eu achei que foi o primeiro que eu consegui lançar. Já tem um outro que está sendo, que vai chamar Cartas Apologéticas, que contém Romanos, Hebreus e Gálatas, que já está na revisão. Então, se Deus quiser, Deus mediante esse ano ainda vai ter o segundo volume dessa sériezinha aqui. Mas eu estou fazendo o seguinte, além de ser o Evangelho, aqui dentro tem um que eles chamam, como é que chama aqui? Código QR? Code, né? QR Code, um QR Code. Tem um QR Code aqui, e aqui tem as palavras ou as devocionais que eu fiz do Evangelho inteiro de João. Então você abre ali, e ele vai abrir para você no YouTube. Essa passagem que você está lendo é o que nós vamos ler, por exemplo, hoje, João 4. Você abre em João 4, lá na lista que você vai encontrar no YouTube, e você acompanha. Tem uma meditação de 10 minutos, de trechos pequenos. Tem umas 40 meditações que estão incluídas aqui. Incluídas não, mas tem o code que te dá acesso a elas, tá bom? Então é isso. Essa é a parte promocional. Acabou nossa parte promocional, vamos para a Escritura, né? Queria falar sobre a adoração e o encontro de Jesus com essa mulher. Porque, para mim, essa é uma das passagens, hoje até, acho que você mencionou rapidinho, né? Uma questão da adoração. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Interessante, né? Dizer que Deus não procura adoração, Deus procura adoradores, porque Ele quer o nosso coração. Adoração Ele já tem até da natureza, até a natureza proclama quem Deus é.
e declara a glória de Deus. Mas Deus procura aqueles entre nós aqui, humanos, que caímos da sua graça, que perdemos essa conexão com Ele. Deus está à busca desses aí. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre adoração é isso, que quem promove a adoração é Deus. Adoração é a resposta do nosso coração à graça de Deus, ou à revelação de Deus. Vou dizer de novo, adoração é a resposta do nosso coração à revelação de Deus. Não é uma coisa que de repente eu acordo de manhã, hoje eu estou com vontade de adorar, entendeu? Não é uma coisa que vem de mim naturalmente, mas é uma coisa que vem assim, Deus se revela, e na medida em que Ele se revela de muitas maneiras, mas quando Ele se revela, a resposta própria, apropriada do meu coração, a melhor resposta que eu posso dar é adorar. É reconhecer quem é, dizer, Senhor, eu te adoro, né? Então, vou começar aqui no Evangelho de João, capítulo 4. Eu fiz uma operação que chama cataratas e pus umas lentes aqui no olho que não deviam precisar mais desse óculos. Eu não sei o que não funcionou, mas eu ainda ponho... o óculos ainda me ajuda. Então, ele diz assim, capítulo 4 de João. Quando Jesus ficou sabendo que os líderes religiosos tiveram notícia de que ele fazia e batizava mais seguidores do que João, ainda que Jesus mesmo não realizava os batismos, e sim os seus discípulos, decidiu deixar a região da Judéia e voltar para a Galileia. Versículo 4, para fazer essa viagem era necessário atravessar pela região de Samaria. Então, a adoração parte do coração de Deus em se revelar. Quando você vai ver essa história do encontro de Jesus com a samaritana, a iniciativa de passar por Samaria não foi a samaritana que saiu de Samaria e foi até a Judéia, ou foi até Nazaré, ou até a região da Galileia, onde Jesus andava com seus discípulos, procurá-lo. Foi Jesus que decidiu passar por lá. Uma coisa interessante também é que a adoração começa, pelo menos aqui nesse trecho, com a rejeição do que eu chamaria a teologia do sucesso ministerial. Porque o que começa é assim, diz assim, Jesus ficou sabendo que os líderes religiosos que viviam perseguindo e procurando qualquer falha na vida de Jesus, queriam criar contenda, queriam criar confusão, queriam achá-lo em alguma falta, em alguma falha, ficaram sabendo que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João Batista. Você lembra que quando João Batista estava batizando, ele falou, esse que eu estou batizando agora, ele é maior do que eu. Convém que eu diminua, que ele cresça. Quer dizer, esse era o projeto de Deus desde sempre. João Batista não estava incomodado que Jesus estava fazendo mais discípulos do que ele. É o contrário. Eu vim para abrir o caminho para que quando ele chegasse, ele fizesse os discípulos, porque ele é o discipulador de verdade. Eu sou apenas o precursor, sou o profeta, eu sou o anunciador, eu sou uma voz que clama no deserto. Nem sei quanta gente está me ouvindo, mas quando ele vier, a voz dele vai ser ouvida. Mas quando Jesus começou a fazer isso, os fariseus, os líderes religiosos começaram com o tititi. Ele está fazendo mais discípulos do que João. Eles queriam criar intriga, confusão. Quando Jesus ficou sabendo disso, ele falou, vou embora daqui. Impressionante como Jesus, ele evitava essa disputa religiosa. Vamos ver quem é melhor, a minha igreja é melhor que a sua. Quantos membros tem a sua igreja? Qual a arrecadação da sua igreja? Vocês têm um programa de rádio? Você sabe como, quando você entra nesse caminho, eu acho que é um caminho que Jesus estranharia. Não vou falar que o que você pode e não pode fazer, cada um faz o que sente no coração que Deus está indicando fazer. Mas esse caminho da disputa, Jesus abominava. Então ele falou, vamos embora daqui, vamos voltar para Nazaré, porque Nazaré era longe do Bovico, longe da Judéia, longe do lugar onde eles viviam nessa conversa religiosa, na verdade, tentando pegar Jesus em alguma falha. Para fazer isso, ele tinha que passar por Samaria. Então, é interessante, porque João coloca isso quase como dizendo assim, olha, foi um incidente e ele teve que passar por lá. Não parece uma coisa premeditada, né? Até você ver Jesus entrar na jogada aqui. Mas aí ele diz assim, no caminho passou pela cidade de Sicar, na Samaria, pertinho do lugar que Jacó havia dado de herança ao seu filho José. E assim chegou ao poço de Jacó.
Cansado da jornada, Jesus sentou-se à beira do poço, e era quase meio-dia. Interessante que parece a preocupação de João aqui mostrar que era tudo uma família só, era tudo uma origem só. Eram os patriarcas, eram a herança de Israel, na verdade. Porque a essa altura os judeus, os do sul, já consideravam os de Samaria que não eram realmente mais irmãos, porque se misturaram com os gentios, se casaram com mulheres de outros povos, de outras terras, não são irmãos de verdade, assim que um tratava o outro. Eu li um comentarista uma vez que disse assim, que o judeu, um bom judeu nessa época de Jesus, fazia uma oração que tinha 3 componentes. Ele orava e agradecia a Deus por 3 coisas especialmente. Senhor, eu te agradeço porque eu não nasci mulher. Sentiu? Você que fala do machismo hoje, ou do feminismo hoje. Primeira, gratidão, obrigado que eu não nasci mulher. Segunda, obrigado porque eu não nasci um cachorro. Tadinho dos cachorrinhos, mas ele agradecia que não nasceu cachorro. Terceiro, obrigado, Senhor, que eu não nasci samaritano. Então você sente aí o grau de animosidade, de indiferença, de desprezo, de dizer assim, olha, vocês não são. O legal é pensar que Jesus, Rei do Universo, Criador de todas as coisas, Senhor de Israel, Senhor da história, Senhor do mundo, decidiu que era hora de passar por ali, de enfrentar essa onça aqui. E João começa dizendo assim, o lugar que vocês chamam de Samaria, é o lugar onde José, ou Jacó, deu para o seu filho José um poço, a cidade de Sicar. Nesse lugar, Jesus parou para sentar e descansar, porque ele estava cansado da viagem. Não sei se você está entendendo, só quero dizer isso pelo seguinte, às vezes você pensa na sua história, eu não sei se você é assim, mas quem sabe tem pedaços da sua história que você tem vergonha. Que você fala assim, melhor deixar lá, melhor ninguém nem saber. E eu só quero dizer que a adoração só acontece quando todos os pedaços da nossa história são resgatados. Quando Jesus resgata, restaura toda a nossa história, todo o nosso passado. Aí, eu vou diminuir, senão a coisa vai ficar longa aqui hoje. Mas a mulher chega, vem essa mulher, vindo na direção da cidade, uma mulher chegou para buscar água no poço, e Jesus lhe disse, pegue um pouco de água para mim. Interessante. O judeu que não gostava nem de mulher, e muito menos de samaritana, esse judeu, o judeu dos judeus, o Senhor Jesus, o Messias de Israel, o desejado das nações, ele vira para essa mulher samaritana e diz para ela, você pode dar um pouco d'água para mim? Eu penso assim, quando você quer dignificar uma pessoa, valorizar alguém, você pede um favor, você pede ajuda. Quando você quer demonstrar que você pode, você acontece, você oferece ajuda. Você não aceita ajuda, mas você sempre oferece. Jesus pediu, eu não tenho água, você pode me dar um pouco d'água? É como dizer assim, olha, eu vejo o valor daquilo que você está fazendo. Acho que você já ouviu comentar sobre essa história, né? Não era hora de estar no poço, meio-dia não é hora de buscar água, as mulheres buscavam água de manhã cedinho, antes do sol ficar forte, ou no fim da tarde, quando o sol já tinha também acalmado um pouquinho, essa mulher está no meio do dia lá, pegando água no poço. Então, ela respondeu assim, a conversa deles parece uma conversa de telefone sem fio, já ouviu? Jesus fala uma coisa, ela responde outra, ela pergunta uma coisa, Jesus responde outra, é uma conversa meio assim. Ela fala assim, Jesus fala, pega um pouco d'água, os discípulos tinham ido até a cidade, e a mulher perguntou, acho muito estranho você, um homem judeu, pedir a mim, uma mulher samaritana, que eu lhe dê água para beber. Ou seja, ela falou, não sei o que está acontecendo aqui, alguma coisa está fora do padrão da nossa cultura. Então eu queria dizer isso, olha gente,
Esquece o padrão da cultura. Faz o que o Espírito Santo mostrar no seu coração. Enfim, Jesus lhe respondeu assim: se você conhecesse o presente de Deus, e quem está, o presente de Deus, que Deus está lhe dando, e conhecesse a identidade de quem está falando com você, você mesma lhe pediria e ele daria para você água que traz vida. Então, em vez de Jesus dizer por que ele está pedindo água para ele, só diz assim: se você conhecesse o presente que Deus quer dar para você, e conhecesse a minha identidade, soubesse quem eu sou, você pediria para mim. A conversa está ficando estranha, né? Você está pedindo para mim, você quer alguma coisa ou você está me oferecendo alguma coisa? Né? Falando, na verdade, se você soubesse um pouquinho do que está acontecendo, você ia pedir para mim, e eu daria para você uma água que gera vida, que traz vida. A mulher respondeu: vejo que você não tem como tirar a água do poço, que é fundo. De onde você pretende me dar essa água que dá vida? Aqui a conversa parece que entrou congruiu, né? Chegou num lugar comum. Como é que você vai pegar essa água? Não estou vendo o recurso aí. Não vejo que você tenha o recurso para me dar essa água que você está me oferecendo. Ele diz uma coisa interessante: por acaso você é mais importante do que o nosso antepassado, Jacó, que cavou esse poço para si mesmo e para seus descendentes e todos os seus rebanhos usarem? Olha que interessante. Jesus está oferecendo alguma coisa e ela não está entendendo, mas está entendendo. Ela fala assim: então será que vocês, quer dizer, quem nos deu esse poço, o recurso que nós temos, o balde, a corda, pegar água todo dia, servir os rebanhos, isso é o que nós temos. Jacó é que nos trouxe esse privilégio, quando deu esse poço para José, seu filho. Você, por acaso, é maior do que Jacó? Interessante, né? Parece a mesma confusão que estava acontecendo lá na Judéia, né? Olha, Jesus fazia mais discípulos, batizava mais gente do que João, né? Só que Jesus reage diferentemente para com ela. Ele diz assim, olha, responde assim: toda pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. Mas quem beber da água, pelo contrário, a água que eu lhe der vai se transformar dentro dessa pessoa numa fonte permanente de água que gera a verdadeira vida. Então ele nem disse se era maior ou menor do que Jacó, ele só disse: olha, a água de Jacó que você toma todo dia, você fica satisfeito pelo dia, né? Amanhã você tem que voltar aqui e buscar mais. A água que eu der para você, você nunca mais vai ter sede. Então a mulher respondeu: Senhor, me dê dessa água, para que eu não precise mais vir até aqui buscar água a cada dia. Que a gente entende um pouquinho do drama dela, né? De ter que chegar ao meio-dia lá, porque ela tinha uma vida meio confusa, a gente já vai ver aqui a vida dela, né? E ela não podia ir no meio das outras mulheres, porque, enfim. Aí ela falou: olha, seria ótimo ter essa água, coisa, né, parar essa lide aí de todo dia, ir e voltar. Aí Jesus disse assim: olha que interessante, a conversa está tão legal, da água, tal, nunca mais vou ter sede. Aí ele traz essa coisa aqui. Então faça isso, vá para sua casa, chame seu marido e volte com ele até aqui. A mulher deve ter pensado: essa conversa estava tão boa, por que teve que entrar esse negócio de marido agora nessa coisa aqui? Aí, como ela não quer essa conversa, sabe, quando a mulher não quer conversar, a coisa complica, né? Diz assim, então a mulher respondeu: eu não tenho marido. Assim, bem curtinho. Eu não tenho marido. Jesus concordou, dizendo: sua resposta está correta, você não tem marido mesmo. A bem da verdade, você já foi casada 5 vezes antes. E a pessoa com quem você vive hoje não é seu marido. Essa é a expressão da verdade. Jesus era lindo, né? Se fosse a gente, já ia sair pelas tampas, né? Já ia falar: não, eu sei qual é a sua vida, você não tem, né? Você não está bem, não, né? Você está no 6º homem aí, você é uma mulher vadia. A gente ia falar um montão. Jesus diz assim: está certo. O que você está falando é a absoluta verdade. A verdade mais completa é essa: você teve 5 maridos. Gente, adoração só acontece
quando Jesus entra no cerne da vida da gente. E o cerne da vida da gente tem a ver com a nossa afetividade, mais do que qualquer outra coisa. Aquilo que a gente chama a nossa identidade, que está super ligado com a nossa afetividade, que está super ligado com a nossa sexualidade, com o nosso casar ou não casar, estar com alguém, não estar, relacionar-se, amar, repartir a vida. Agora, quando você reparte a vida com alguém, se casa e não dá certo, talvez você possa pensar, olha, eu fiz um mau casamento, casei com a pessoa errada. O cara era um cara violento, chega na hora do vamos ver, ele era agressivo, violento em casa, ou ele era um alcoólatra, ele perdia totalmente a cabeça, ele judiava das crianças. Quer dizer, pode ser que haja situações que você diga, não deu certo, não dá certo, não funcionou. Aí você separa e aí você recasa. Aí no segundo casamento, não dá certo. Sei lá, o temperamento dele, não se batia bem, não pensava as mesmas coisas, tal. Vai ficando cada vez mais suave, as razões da separação se tornam cada vez mais frágeis, né? Depois de 3 casamentos, gente, você já não está pensando que o problema é do outro. Você já está se avaliando e pensando assim, quem sabe o problema sou eu, porque eu casei com fulano, não deu. Fazer com aquele ali, não deu. Eu admito que você possa errar quantas vezes for, e que você possa pensar, todas as vezes fui eu que errei. Não acho que isso seja necessariamente errado. Mas, ou pensar, foi o outro que errou. Mas não é muito honesto fazer assim. Em geral, tem mais culpa no cartório do que uma pessoa só. E quando você já casou 5 vezes e não rolou, você já está num ponto que você já não acredita mais no casamento. Por isso que esse 6º aqui já nem casou. Assim, olha, eu não caso, porque eu acho que o casamento em si dá azar. Sabe como é? O casamento em si é que atrapalha a coisa. Então, nós vamos ficar juntos. Agora, diz assim, o que você está hoje não é seu marido. O que isso pode significar? Ou que ele é marido de outra pessoa, você está vivendo em adultério, você é amante de um cara que tem outra mulher, que já é ruim. Ou então, ele não é casado e você está vivendo com ele, que também já é ruim. E Jesus fala isso numa tranquilidade, ele diz assim, de fato, ele não é, esse que você está vivendo hoje não é o seu marido. Aí veja que interessante, a mulher, como ela não conversa na mesma linha lógica, ela diz assim, Senhor, reconheço que você é um profeta. Quando a conversa não está dando certo, no normal, você espiritualiza. Fala assim, eu estou vendo que você é um profeta. Como é que você sabe tudo da minha vida? Quantos homens eu tive, quanto eu não tive? Quem te contou a minha história? Você já me conhece da onde? Né? É isso que ela está dizendo. Aí ele diz assim, e aí entra a questão da adoração. Aí é que ela traz a questão da adoração. Que coisa incrível, gente. Coisa incrível, parece uma conversa de doido, porque você está numa direção de água, de beber, de descedentar, da sede, de ter que ir lá todo dia no poço e voltar. Daí entra na questão do marido, mas marido eu não tenho. Não, você não tem mesmo, uma coisa é pior do que isso. E aí você entra no negócio do marido, mas não é marido. Ela fala, você é profeta dele. Aí ela chega nesse lugar. Aí ela diz assim, os nossos antepassados, quando ela diz que ele é profeta, ela continua falando assim, nossos antepassados costumavam prestar culto a Deus nesta montanha, montanha de Gerizim, ali na Samaria. Já os judeus insistem que o lugar certo para se adorar a Deus é no Monte Sião, na cidade de Jerusalém. Jesus respondeu a ela, pode me acreditar, mulher, já vem vindo a hora em que o Pai não precisará ser adorado, nem nesta montanha e nem no monte de Jerusalém. Vocês adoram quem vocês não conhecem. Nós adoramos aquele que conhecemos, porque a salvação vem ao mundo através dos judeus. Mas já vem vindo um tempo, que dá a impressão assim que ele está dizendo, não, os judeus têm prioridade aqui. Não, ele continua, ele fala assim, mas vem vindo um tempo. Na verdade, o tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores irão adorar ao Pai pelo sopro do Espírito e pela verdade que vem dele.
porque é exatamente esse tipo de adoradores que o Pai procura para o adorarem. Então, queria dizer isso, que, na verdade, essa mulher não sabia, mas ela estava sendo procurada por Deus. É uma coisa boa pensar isso? Não sei se você já se sentiu perdido alguma vez. Eu já senti muitas vezes perdido na minha vida, perdido, de perder o rumo, de não saber o que eu ia fazer da minha vida. Não recente, né? Mas já houve um outro tempo, numa outra vida. Não é uma delícia você pensar, tem alguém te procurando. Gente, a história da Bíblia é a história de um Deus que nos procura. Desde Gênesis. Quando o homem peca, logo lá no comecinho, capítulo 3. Depois que ele peca, ele fala assim, escuta, acho que nós pisamos na bola aí, estou sentindo umas coisas diferentes, vamos procurar Deus, vamos acertar isso aí. Não é o homem que procura Deus. A Bíblia diz assim que Deus sai pelo jardim chamando o nome dele. Adão, onde você está? Então eu queria que você ouvisse o seu nome, como aquela mulher samaritana ouviu o nome dela. Filha, onde é que você está? Porque o Pai procura adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Interessante isso, né? Em espírito e em verdade, quer dizer, pelo Espírito de Deus, pela revelação que vem espiritualmente para o nosso espírito, e pela verdade de Deus, que vem pela sua palavra, vem pela revelação de quem Ele é. Por que essas duas coisas têm que andar juntas? Porque se você pega só uma, você está correndo risco. Se você pega só o Espírito, às vezes sai cada uma, né? Eles chamam de profetada, né? Eu lembro de um cara que contou essa história aqui. A esposa dele foi procurar uma reunião de oração, estavam tendo dificuldade no casamento, papapá, alguém lá deu uma profecia, porque você é para casar com fulaninho, é uma mulher casada. Quer dizer, gente, essa profecia, você já fala, essa daí não pode ser, quer dizer, não pode ser para mim, pode ser para outra pessoa, mas eu não posso casar com essa pessoa. Então, e se você tem só a verdade ou só a palavra, como muita gente tem, feche o coração para a revelação do Espírito de Deus, aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Por isso que o verdadeiro adorador adora o Pai, em espírito e em verdade. Não é? Muito bem. Aí ela falou assim, isso levou a mulher a dizer, Senhor, eu sei que vem vindo o Messias, também chamado ungido, o Cristo, e quando ele vier, nos contará a respeito de todos esses detalhes. Quer dizer, ela falou assim, olha, legal o que você está falando, Deus está procurando esses adoradores, eu até sei, pela revelação que eu tenho da Bíblia, da Escritura, que o Messias, quando vier, vai nos ensinar nesse caminho aí. Aí Jesus abre o jogo. Jesus, então, declarou a ela, o Messias sou eu mesmo, falando aqui com você. E aí essa mulher tem essa revelação de Jesus. Vou resumir o que aconteceu depois. Os discípulos chegam de volta, a mulher esquece o cântaro lá, o vaso de buscar água. Imagina só, a única coisa que você foi fazer naquele lugar foi buscar água. A única coisa que estava te preocupando era a água para aquele dia. Você vai lá buscar água, entra numa conversa, vai embora, deixa o vaso para trás. Nem o teu instrumento mais necessário de trabalho você traz de volta. E ela corre para a aldeia e vai de casa em casa dizer assim, encontrei um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será ele, porventura, o Messias? Eu imagino ela entrando na casa das pessoas, batendo a porta, né? E a mulher abrindo a porta, e aquela mulher que ninguém gosta, né? Quem sabe ela bateu na porta daquela que era do homem com quem ela estava vivendo, eu não sei, a Bíblia não conta, eu estou só inventando. Mas ela foi de casa em casa. E isso levou os homens da cidade, a liderança da cidade, que a liderança era masculina, enfim. E esses homens a dizerem assim, vamos chamar, vamos conversar com ele, vamos ver se ele é o Messias. Porque a história dela parecia verídica. Por quê? Porque ela disse assim, ele me contou tudo que eu tenho feito. Interessante, não é?
Porque ele não fala assim, olha, ela foi lá e confessou os seus pecados, ela teve um momento de quebrantamento, ela fez uma confissão, ela fez uma reunião pública, ela se desnudou lá e disse, olha, foi isso que eu fiz, estava errado, me perdoe. Não fala nada disso, ela só fala, eu encontrei uma pessoa, me falou tudo da minha vida. Isso já está explicado, gente, o que está explicado não precisa mais se explicar. Agora eu pergunto para você, Jesus falou para ela tudo da vida dela? Não falou. Por que ela interpretou assim? Porque aquele lugar era o lugar da sua afetividade, o lugar da sua identidade, o lugar da sua maior dor. Qual era a maior dor daquela mulher? Eu não consigo me relacionar com as pessoas com quem eu desejo me relacionar. Não é nem com quem eu não desejo, não, mas com aquelas que eu gostaria de relacionar e de estar bem. E Jesus foi naquele lugar e falou assim, filho, eu vejo tudo isso aí. E Jesus e o Pai procura você que adora aqui em Samaria, Ele procura você porque pode ser em qualquer lugar que você o adore, mas adora em espírito e em verdade. E aquilo tocou a vida dela de tal maneira que ela nem do cântaro lembrou. Resumo da ópera, aqueles homens foram procurar Jesus, convidaram Jesus para passar 2 dias na sua cidade. Agora, o judeu nem gostava dos samaritanos, só para você entender. Eu imagino Jesus dizendo sim, e os discípulos pensando assim, não vai rolar, Senhor. Que os discípulos eram bem mais judeus do que Jesus, né? Jesus era o Senhor do universo, eles eram apenas homens da Judéia e da Galileia, na verdade, né? Mas não teriam esse mesmo coração, por isso que o discipulado é louco, né? O discipulado é o ganhar o coração de Jesus. Eu, que não entraria em Samaria, agora entro e passo 2 dias lá. Se você acha que entrar é pouco, conversar com a mulher é pouco, Jesus dormiu na casa dos samaritanos, sentou na mesa que eles serviram, comeu a comida que eles lhe deram, que era o senso mais profundo de comunhão. E aí eles voltaram animadíssimos, dizendo, agora nós entendemos que ele de fato é o Messias, não apenas pelo que você testemunhou, mulher, mas pelo que nós ouvimos dele mesmo, né? Então, uma história dessas vitoriosas, né? Uma aldeia inteira, uma cidade inteira conheceu a pessoa de Jesus. Então, eu queria dizer isso, queria deixar esse desafio para você, queria deixar o convite, eu queria que hoje, pelo Espírito Santo, você ouvisse a voz de Jesus no seu coração, chamando o teu nome, e que Ele pudesse revelar para você aquilo que você já sabe, mas qual é esse lugar de dor que às vezes nos impede de aproximar dEle, para que você pudesse dizer assim, Senhor, Tu sabes todas as coisas, não escondo mais nada, está diante de Ti, está na Tua mão, cura aquilo que precisa ser curado, resolve aquilo que precisa ser resolvido, perdoa o que precisa ser perdoado, restaura a minha vida. Amém?